Bom dia a todos aqui do Centro Espírita, aliás, só retificando, é Casa Espírita, né? Amor a Maria, localizado na São Silvestre 2128, é isso? Tá vendo só? Visita constante. Bairro da Cremação, cidade de Belém do Pará, Brasil. Bom dia aos nossos queridos amigos e amigas aqui presentes, e a você, querido internauta, que está aí nos escutando pelas mais diversas plataformas digitais. O tema proposto pela instituição é Eu sou o caminho, verdade e vida. Palavras essa de Jesus, o Cristo. Aí eu vou ficar com o olhar para vocês e para um público bonito aqui. Até os dias de hoje, a figura de Jesus tem causado debates exaustivos, temas calorosos, aonde algumas pessoas ainda não entenderam muito bem qual o papel desse Espírito aqui na Terra. A igreja, lá atrás, foi equivocada em alguns assuntos. Tanto é que teve um momento em que as pessoas não iriam mais à igreja, pelo descrédito que ela estava tendo. Mas por quê? A palavra do Cristo estava errada? Não. Jesus não cometeu falha alguma. Mas é as famosas interpretações que nós damos a algumas falas de Jesus. Com isso, em abril de 1857, somos agraciados pela doutrina espírita. Doutrina espírita, a ciência filosófica. E a doutrina espírita, estudando alguns fenômenos que estavam acontecendo no planeta, mais particularmente ali na França, colocou novamente no cenário a figura de Jesus. Jesus, ele não entrou de imediato nos estudos do senhor Allan Kardec. Ele não entrou. Jesus, ele entrou no... Diga, olá, meu amigo, tudo bem? Jesus não entrou de imediato nos estudos e nas pesquisas de Allan Kardec. Como foi que Jesus entrou? Allan Kardec, analisando os fenômenos acontecidos na época, onde as mesas levitavam, pessoas falavam línguas diversas, sem ter o conhecimento das coisas, ele começou a pesquisar de onde viria a causa de tais fenômenos. E encontrou aonde? A resposta no mundo espiritual. O mundo espiritual, então, foi sendo desbravado. E dentro desse estudo investigativo de Allan Kardec, ele pôde apurar, através dos benfeitores da humanidade, que nós, como seres imperfeitos, um dia nós seremos perfeitos. Tente imaginar o que seja uma pessoa perfeita. Uma pessoa que não sente raiva, uma pessoa que não é ciumenta, uma pessoa que entende até mesmo a própria situação por que está passando. Allan Kardec se encantou nas descobertas de que nós somos frutos da criação de Deus e vamos chegar a um apogeu de uma perfeição. E aí ele fica naquela dúvida, mas será que aqui na Terra existe alguém que poderia, ou foi um ser que pudesse representar esta perfeição? E essa pergunta está formulada em O Livro dos Espíritos, questão 625. E os Espíritos disseram que sim, Jesus. Foi a partir daquele momento em que os benfeitores espirituais sinalizaram
para Kardec a figura de Jesus foi que ele se embrenhou ainda mais na pesquisa para saber quem é esse personagem. Mas Kardec teve o cuidado de separar as palavras do Cristo diante das verdades que estavam sendo ditas ali. Coisa que a própria igreja, na época católica e outras tantas igrejas que se diziam cristãs, não tinham essa preocupação. A preocupação era o quê? Era a palavra. Mas os espíritos sempre sinalizaram que nós devemos extrair. Aliás, o próprio Paulo, o apóstolo, ele já sinalizava de que nós deveremos extrair o espírito da palavra. Enquanto que as pessoas elas ficam apegadas ao quê, Lúcia? A palavra. E aí começa a confundir o quê? A cabeça das pessoas. Eu já falei aqui nessa instituição e outras tantas instituições que existem pessoas que, na realidade, não vão atrás da verdade. São pessoas polêmicas, que querem debates exaustivos, sem o fundo da verdade. E eu, frequentando um certo... Aliás, até hoje eu estou nesse grupo de estudo, apareceu um cidadão lá questionando um assunto que eu havia proposto, e peguei o texto inserido no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele simplesmente disse, aonde é que está escrito isso? Confesso para vocês que eu fiquei chateado, por ele saber que eu não iria soltar um tema sem antes ter pesquisado. Naquele exato momento, eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo, edição da FEB, fui no texto, fiz um print, dei tudinho de mão beijada para o cidadão. Ele simplesmente ficou calado, não disse mais nada, mas daqui a algumas horas ele retorna de novo à problemática do assunto. Foi aí que o espírito Isadora de Boá, que nos acompanha, disse, tome muito cuidado com essas pessoas que não querem, de fato, as verdades do Cristo, mas querem a polemização das palavras do Cristo. A partir daquele momento, eu não cito mais o livro, a editora, eu digo que está lá. E quando a pessoa diz assim mesmo, mas aonde? Eu digo assim mesmo, vá lá, leia que você vai encontrar. Porque eu estimulo a pessoa, primeiro, a ler o livro. Segundo, a prestar mais atenção nas suas investigações. Então, o Cristo, as palavras do Cristo, teve momentos em que ele falou, teve situações que ele falou ali. E se nós não analisarmos a verdade incluída nas palavras e na situação, passamos a interpretar Jesus ao nosso bel prazer, ao bel da nossa inferioridade. Porque muitas pessoas pegam a palavra de Jesus para justificar o seu momento de estar ainda cometendo falhas na vida. Ah, mas Jesus disse. Ah, mas isso. Mas venha cá. Em que momento Jesus falou? E será que, de fato, ele te disse para ficar parado? Não disse. Jesus sempre teve a proposta da evolução, do conhecer a si próprio, para poder amar o seu próximo. Então, Jesus é a figura que, por um bom tempo aqui no planeta Terra, será motivo de estudos, de debates exaustivos e de más interpretações. Graças à doutrina espírita, nós começamos, então, a colocar organização nas próprias palavras de Jesus. Jesus, no nosso tupi-guarani, não é o nosso babá. Jesus, ele veio para nos mostrar o caminho, mostrando as verdades deste caminho. E nós devemos o quê? Pegar a exemplificação que ele deu e colocar na nossa vida. Nós estivemos recentemente na cidade de Salinópolis, no Centro Espírita Videira de Luz.
E nós estávamos ali estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Era o dia de estudo do Evangelho, fomos convidados pela casa, e a cada dia que a gente se depara com estudos sérios, a gente sempre descobre algo dentro das palavras de Jesus. E o tema que eles estavam estudando lá era a questão das mãos lavadas, Lúcia. Mãos lavadas. E está lá anotado em Mateus. Sabe onde é que está em Mateus? Quer saber? Vá lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, que você vai encontrar essa fala. Tanto é na fala de Mateus e de João. E Jesus, né, estava em Jerusalém. De repente chega os escribas e os fariseus. E reparam que Pedro estava danado, Lúcia, num pedaço de pão e com a mão suja. Olha só. E aí ele começa a comer, ele e alguns discípulos, e os fariseus chegaram, vem cá, os teus discípulos estão faltando com algo, que é, eles não lavaram as mãos antes de comer. Que até mesmo é um princípio da higiene, não é verdade? A lei naquela época não só tinha os seus códigos de moral, baseados em Moisés, mas também tinha os seus códigos da própria disciplina humana. Assim como nós, na atualidade, um centro espírita, qualquer instituição, institui normas de comportamento. Exemplo, nos dias de hoje, o álcool em cima da mesa. Né? Graças a Deus, nós aprendemos a dar mais valor ainda à nossa limpeza. Então, tem aqueles avisos, olha, não se esqueça de passar o álcool, ao manusear, tem copos descartáveis. Então, isso são princípios de quê? Da própria higiene. Aí Jesus pegou a situação e disse, mas o que é mais importante? O que entra na boca ou o que sai? Aí sabe o que é que dá? Confusão na cabeça de muita gente. Ué, mas Jesus então não está valorizando a limpeza do corpo? Como é que fica? Como é que fica a análise dessa questão? E tem muita gente, até mesmo que adora uma falta de higiene, pega essa fala de Jesus e só toma banho uma vez por dia. Não, mas Jesus disse que não importa é as minhas virtudes. Mas, meu amigo, você já está fedendo, vai tomar um banhinho. Mas eu tomo à noite antes de dormir. E aí, são essas falas de Jesus que as pessoas pegam e tecem a sua interpretação. A sua interpretação. E lá no Videira de Luz, nós começamos a viajar na história para saber, mais ou menos, o que teria acontecido, na realidade, naquele momento. E pasmem, coisa muito lógica. Na época, Jesus não ficava parado, não, sentado, fabricando bancos. Ele, a partir do momento que houve o estalo de ele propagar o reino de Deus, ele passou 3 anos andando ali pela Palestina. E, lógico, regimentando pessoas. Então, eles iam de cidade em cidade. Algumas. Eles iam a estradas, eles não tinham tempo, às vezes, de fazer comida. Mas eles eram tão envolvidos na problemática familiar que eles eram convidados a almoçar na casa das pessoas. Agora, imagine a Débora aqui, oi Débora, né? A Débora aqui, desde 7 horas, aí a tarefa aqui no SEAMA, e aí, da 11h30, ela disse, meu Deus, eu não tive tempo de fazer o meu almoço. Aí a Lúcia disse assim, mas Débora, não te preocupa, que lá em casa, 5 da manhã, eu já fiz o feijão. Vamos comer lá em casa. A Débora, mesmo? E lá vai a Débora, cansada pelas atividades do SEAMA, vai almoçar na casa da Lúcia. Agora, imagine na época de Jesus, eles pegando a estrada, suado, e não tinham ainda a disciplina que Jesus estava passando.
aí eles chegam, suado, cansado, vendo pão, vendo comida, vendo carneiro, eles vão pensar em lavar a mão? Me digam. Vão ou não vão? Não vão, eles vão logo pegar e comer. Os fariseus, percebendo essa falha dos discípulos, foram lá com Jesus. Ei, por que eles não lavaram as mãos? Tanto é que os fariseus e os escribas não recriminaram Jesus. A recriminação não foi com Jesus, porque Jesus sabia da manha, do intuito. Jesus se manteve quieto, porque ele sabia que ele iria ser questionado nesse sentido. Agora imagine Pedro, chegando com aquela fome, João, Tiago, estou com fome, quero sede, estou com sede. E eles foram comer. Jesus pegou aquela oportunidade para ensinar. E até mesmo, tem algumas obras de Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Franco, tem o Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que narra alguns detalhes mais aprofundados desses momentos de Jesus com a população. Os evangelistas, eles escreveram tópicos da vida, mas eles não lançaram detalhes, como eles chegaram, como eles estavam. E se nós não tivermos esse zelo, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a interpretação ao nosso bel prazer. E aí, Jesus começou a ensinar naquele exato momento que o que mais importa no ser humano é o que sai da sua boca. Sim, a higiene ela é primordial, ela é necessária à nossa vida. Mas naquele momento, Jesus pegou a situação para ensinar a termos cuidado com aquilo que nós vibramos dentro do nosso coração. Nós tínhamos um amigo dentro do movimento espírita, ele era muito apegado aos evangelhos mesmo, da Bíblia. E o espiritismo é aquela ciência que analisa a vida nos seus mais diversos aspectos. Ele tinha uma fama, a fama de contestar expositores espíritas. E era daquele que ficava na frente encarando o expositor. Incrível. E aí disseram, Douglas, tu vai conhecer fulano de tal. Eu não vou dizer o nome porque a família pode não gostar. Mas por quê? Não, porque ele gosta de contestar. E ele contesta em cima das palavras de Jesus. Eu digo, beleza. E eu gosto de usar as palavras de Jesus para ensinar, mas lógico, colocando a ciência espírita, as descobertas. E eu fui convidado a participar, fazer uma palestra, ele sentou na minha frente. Ele começou a falar, começou a anotar. Depois de eu terminar a minha fala, ele chegou, olha, você cometeu falhas. Eu digo, qual falhas, meu amigo? Não, porque Jesus, em Mateus, ele dava o versículo, o capítulo, tudo. Isso é mesmo. E eu disse, meu amigo, o espiritismo é uma ciência, você sabe disso. Eu sei. O espiritismo, ainda fala, mas o espiritismo é o cristianismo redivivo. Mas é lógico que é o cristianismo redivivo. Eu pude perceber que a ideia dele sempre era usar Jesus para desconstruir as pessoas, não a doutrina espírita. E como tem gente que pega Jesus para desconstruir o seu próximo, e já está infringindo o quê? Uma lei da amorosidade. Faz com teu próximo aquilo que tu queres que teu próximo faça a ti. Você quer que as pessoas lhe desconstruam? Não quer. Eu digo, então vamos lá. Comece a falar. E ele foi pontuando. Eu digo, mas você sabe em que momento ele falou isso? Não. Eu digo, pois é. Aí é que está o erro. Você tem que saber o momento em que Jesus falou isso, as circunstâncias. Porque o próprio Paulo já se refere em uma das suas cartas de que nós devemos extrair as verdades das palavras. Se nós formos ficar apegados à letra, a letra mata, o espírito vivifica. E eu falei para ele que uma das coisas que está contida em O Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina espírita, na sua parte introdutória,
E por incrível que pareça, as pessoas não gostam de ler a parte introdutória do Livro dos Espíritos. Já passo para a primeira pergunta, que é Deus. A parte introdutória, ela vai te dizer o que é o Espiritismo como ciência. E Kardec diz que a cada época, a sua linguagem, o seu entendimento, o seu crescimento espiritual. Então, se eu não começar a entender as palavras de Jesus, eu vou me tornar um dos seus maiores perseguidores indiretos, porque eu quero desconstruir o meu próximo. E à medida que ele falava em cima do Evangelho. Ele era muito conhecedor da Bíblia. E para não ficar muito animado a conversa, eu sempre dizia, é a sua opinião e é a minha análise em cima do que Kardec falou. Aí o pessoal começou a perceber que o que faltava para os expositores era conhecer mais as obras de Kardec. As pessoas não conhecem. Então, Kardec desbravou essa figura perfeita que é Jesus. Mas Jesus, depois da sua partida, ele teve essa preocupação que a sua mensagem, ela é de vida eterna. Ela é de vida eterna. A mensagem de Jesus é de vida eterna. Tanto é que uma das coisas que Jesus matou foi a morte. Jesus matou a morte. Ele, no terceiro dia, apareceu, mostrando o quê? Que ninguém morre. E por que o ser humano cultua a morte em lágrimas? Ai, meu Deus. Ele partiu, ela partiu. Não vou mais ver. Mas você não confia em Jesus? Confio. Então não deveria estar chorando. Porque Jesus matou a morte. Mas o ser humano, alguns, adoram se fazer o quê? De vítima, é o famoso vitimismo. Querem justificar a sua pequenez. No entanto, no próprio Livro dos Espíritos, os imortais colocam em diversas partes, como resposta, que pelo impulso da evolução nós somos fadados a mudar. Então você não vai ficar sempre chorando. Um dia você vai deixar de chorar. Um dia você vai reencarnar mudo para parar de reclamar. Por que existem os mudos? Alguns dizem, né, que o mudo é aquele que fofocava muito. Olha, Lúcia, não é. Às vezes, o mudo é aquele que reclamava muito, chorava muito. Então, veio sem a voz para observar mais, ouvir mais, entender mais. E aí, Jesus sempre teve, depois da sua partida, ficou mais 40 dias aqui, mas sempre mandou espíritos sublimares para relembrar a sua mensagem de vida eterna. A sua mensagem de vida eterna. E verificamos na figura de Francisco de Assis, um dos maiores propagadores da mensagem vivida por Jesus. Tanto é, dizem os historiadores espirituais, que Francisco de Assis foi a segunda maior bondade que já desceu à Terra. Segunda maior bondade. A primeira foi Jesus. A segunda foi Francisco de Assis. Mas Francisco de Assis, ainda na sua adolescência, já sentindo o que ele viera fazer, teve o seu encontro com o Cristo. E Jesus falou para Francisco de Assis: Francisco, tira-me da cruz, Francisco. Tirar-te da cruz? Sim, tira-me. Porque o ser humano, o homem, ele adora me ver martirizado, e eu não vim para isso. Quantas pessoas não gostam de andar com crucifixos? Nada contra. Ande, se você se sente bem, mas tente interpretar. Porque quando você olha para um crucifixo, você se lembra de quê? Da dor, do martírio. Quando você olha para um crucifixo, você não vê Jesus nas bodas de Canaã, Jesus brincando com as crianças, Jesus conversando, almoçando, pescando. Não, quando você olha para uma cruz, vê a figura de Jesus martirizado. Já naquela época, na primeira fase do cristianismo, a igreja já pegava a figura de Jesus
como sendo uma pessoa que sofreu, mas ascendeu. Então, que eu tenho que aceitar o quê? O sofrimento. Jesus não disse para a gente aceitar sofrimento. Jesus não disse para a gente aceitar sofrimento. Jesus disse para nós nos renovarmos. Nós nos renovarmos. Mas a igreja, nos seus equívocos, e algumas instituições espíritas cometem essa falha, dizendo que o sofrimento renova. O sofrimento não renova. O que renova são as nossas ações boas. O sofrimento é consequência. O sofrimento é efeito de uma causa. Porque se sofrimento trouxesse a paz, eu queria estar sofrendo toda hora. Quem é que gosta de sofrer aqui? Levante a mão. Rápido, rápido, rápido. O pessoal não levantou. Eu faço cada pergunta e ninguém responde. Quando eu pergunto quem quer ser infeliz, ninguém levanta a mão. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Então não é o princípio básico da vida o sofrimento. O princípio básico da vida é o quê? É a alegria. É a boa convivência. E Jesus sempre nos mostrou isso, mas pelos sentimentos sórdidos e infelizes, ainda no planeta, as pessoas pegaram a sua palavra, pegaram algumas partes das suas ações e transformaram em seus interesses próprios. Então, todo mundo que olhava a cruz simbolizava martírio, sofrimento. Então, olha, se tu passa fome, tem que passar fome porque Jesus passou fome. Tem gente que fala isso. Jesus passou fome. Aquele tempo que ele ficou no deserto, que está lá nos evangelhos, Jesus passou fome. Jesus foi escoteado. Jesus foi cuspido. Então, aceita quem está reclamando de ti. Não, a gente não tem que aceitar, a gente tem que se defender. Então, as pessoas pegam Jesus, lá atrás, principalmente, pegava-se muito a figura de Jesus e fazia os seus movimentos para os seus interesses. Mas veio Francisco de Assis. Aí Jesus disse: Francisco, tira-me da cruz, porque os homens só se lembram de mim flagelado, martirizado. Eu sou a vida eterna. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Só que Francisco, no primeiro momento, não entendeu isso. Francisco não entendeu no primeiro momento. Foi preciso Jesus falar várias vezes: Francisco, me tira da cruz. Foi aí que ele se toca. Quando ele ia entrando na cidade de Assis, ele vê um ranceniano a pedir esmola e com um semblante de tristeza. E ele, como era uma pessoa alegre, por natureza, faz com que o ranceniano sorria naquele rosto deformado. E aí ele percebe que o que falta é as pessoas sorrirem. E ele começou a falar para aquele ranceniano de uma forma diferente. Ele passou a falar de Jesus para aquele anciano de uma forma diferente. Estava chegando-se a época de Natal. E, lógico, se comemorava o quê? O nascimento de Jesus. Mas como era relembrado Jesus? Como? Na cruz. E aí foi que, de uma forma muito inspiradora, com a sua sintonia de amor, ele resolve criar o quê? O presépio. Foi Francisco de Assis que instituiu o presépio nas noites de Natal. Mostrando o quê? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, naquele exato momento, a própria figura analítica dos franciscanos mudou. Ele criou regras de limpeza, criou regras de condutas morais, tanto é que quem for ali na igreja dos capuchinhos, fale com algum frade e diz: qual é a regra franciscana de conduta perante a humanidade? A primeira regra é a higiene. E por um bom tempo os franciscanos eram taxados de pessoas o quê? Vagabundas, imundas, porque eles só tinham uma roupa.
Não, eles lavavam a roupa deles. Se eles dormiam nu ou não, não sei. Mas eles lavavam a roupa deles. Era o princípio da higiene. Então, Francisco de Assis tornou-se a ser o segundo maior símbolo do Natal, porque ele instituiu o presépio. O presépio. E vem a doutrina espírita resgatando a figura de Jesus, não aquele ser que nos ensinou como sofrer. O Espiritismo não resgatou isso, não. Porque Jesus não veio nos ensinar como sofrer. Jesus veio nos ensinar como viver diante das situações. Porque nós estamos em quê? Em um processo de evolução neste planeta. Como eu devo viver? Por isso que Joana de Ângeles fala que quando você tiver algum embaraço na vida, tente pegar Jesus e dizer como Jesus se comportava diante de uma situação parecida com o que eu estou passando. E isso tem ajudado muita gente. Uma coisa é certa, Jesus não chorava. Ele elevava o pensamento ao Pai e pedia orientação, pedia força. Força porque ele estava ali, numa encarnação, numa vida. Estava ali em missão. Ele estava em missão. Então, quando a gente fala de Natal, nós temos que começar a falar de Natal de uma maneira muito mais esperançosa, muito mais verdadeira. Que não seja aquele automático do ganhar presente, se bem que a Lúcia já comprou meu presente, né? Já está lá em casa, pois é, está lá na casa dela, viu? E aí não é só a troca de presentes, não é só a troca de presentes, mas é a boa convivência um com o outro. A boa convivência. Há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu comecei realmente a divulgar o espiritismo pelas redes sociais, visitar centros espíritas. Eu sou espírita desde que nasci no lar espírita. Participei da juventude, tive grandes instrutores mesmo, cientistas espíritas, mas a gente não é preparado para ficar em casa ocioso. E aí chegou um determinado tempo que eu comecei a visitar algumas instituições espíritas através do meu amigo, que está na parte espiritual, Josinos Alves dos Santos, um grande divulgador do espiritismo aqui em Belém do Pará. Ele disse, então, bora andar nas casas espíritas, bora conhecer os espíritas. Eu não sabia que ele estava me apresentando para a comunidade espírita aqui. E aí eu comecei a andar com o Josinho e tudo mais. Comecei a conhecer os espíritas. Conhecer os espíritas de fato. E nessa minha convivência, muito eu aprendi. Porque eu tive que estudar. Eu tive que começar a entender o que seja o espiritismo para que eu não cometesse a falha de propagar o sofrimento. Porque o espiritismo não veio propagar o sofrimento. Ele veio propagar vida alegre. Vida alegre. Ele vem te mostrar que cada um de nós estamos num patamar de evolução. Deus, a natureza e nós nesse contexto. Que as pessoas precisam de nós e nós precisamos das pessoas. Que quem está do nosso lado não está por acaso. Há uma convivência que se iniciou nos elvos do tempo. E a doutrina espírita é a doutrina que responde. Ela não te deixa interrogação. O espiritismo não deixa interrogação na cabeça de ninguém. Não deixa. Ela não é religião. Ela é uma ciência. A religião te obriga a fazer coisas, ritualizar muitas coisas. O espiritismo não. Ele vem, você está passando por algo, vamos usar o método investigativo. Então, vamos à causa. O que ocasionou isso? Pode não estar nessa existência, mas, através das nossas intuições, nós nos lembramos de alguma coisa lá atrás.
e o Espiritismo vem colocar vida. E temos o quê? Como modelo? Jesus. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Recentemente, eu tive notícia de uma amiga nossa, certo? Dirigente de casa espírita, onde nós fazíamos considerações a respeito da morte. Da morte. E aí, nos bastidores, ela disse, mas o Douglas, ele fala da morte assim, ele não tem pena de nada. Eu disse, como não? Se para mim a morte não existe. Se nós não encararmos a vida como um contínuo, nós sempre estaremos chorando. E a vida não é essa. Não é essa. De tanto eu buscar conhecer o mundo espiritual, eu fui me adaptando ao mundo espiritual. Eu fui me adaptando a Jesus. A Jesus. E aí o que foi que aconteceu? Hoje eu tenho uma facilidade muito grande de ter notícias do mundo espiritual. Devido a essa minha busca contínua de convivência com o mundo espiritual. Jesus nos encurtou o nosso relacionamento com Deus. O Espiritismo nos encurtou o nosso relacionamento com o mundo espiritual. E aí, recentemente, desencarnou um tio meu. Lá, não estava morando aqui, ele desencarnou. E aí o papai chegou lá, vem cá, tu, que tem mais fofoca do mundo espiritual do que aqui, procura saber como é que está o meu irmão lá. Eu achei tão lindo. Eu achei lindo ele perguntar. Ele quis saber como é que está o irmão. Ele disse, olha, velho, eu chamo ele de velho. Gosto, desde pequeno ele disse, me chama de velho. Porque velho, na expressão dele, né, sabedoria. Eu disse, olha, velho, eu vou verificar aí, eu vou perguntar para o mundo espiritual como é que está o teu irmão. E eu saí de casa encantado com aquilo. Porque ele não perguntou triste. Ele perguntou tendo a doce saudade no coração. E aí eu cheguei na reunião mediúnica lá do Lírio, eu perguntei, antes da reunião, conversando com os benfeitores espirituais, olha, o papai quer saber como é que está o irmão dele, João. Aí, olha, é lindo ver os benfeitores espirituais. Ele está bem. Está lá na colônia com a mãe, que foi, né, a Bonifácia, com o pai, com os outros irmãos, estão se reunindo. O pessoal está desencarnando, estão se reunindo. E aí eles puderam me mostrar o quadro de como está o meu tio lá no mundo espiritual. Isso é lindo. Então, que possamos entender a verdadeira mensagem do Cristo. Existe um livro de Leon Tolstói, A Eterna Mensagem do Monte. Um livro muito bonito, onde o próprio Leon faz um apanhado histórico de algumas situações em que Jesus viveu, que não estão contidas nos evangelhos, certo? Mas que mostra para nós a figura de Jesus como o Consolador mesmo. O personagem que nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Foi ele que falou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você está doente? Está triste com alguma coisa? Não se preocupe, vai passar. Mas vai passar tendo os seus movimentos de sabedoria. Faça uso do atributo da inteligência que você tem. Alguém está chateado com você? Procure entender. Nós estamos num planeta escola. É fadado cair. Mas como diz o espírito Joana de Ângeles, levante-se. Não demore-se muito tempo no chão. Levante-se e volte a aprender. E quando tiver em dúvida mesmo, recorde-se das palavras de Jesus. Quando tu estiveres triste e atormentado, tranca-te no teu quarto. E em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E se alguma doença te assomou o corpo, tenha fé, mas aquela fé de que você está mobilizando ondas eletromagnéticas através da oração. Porque os benfeitores espirituais vão chegar para você e vai perguntar, tu crê? Você tem que dizer, eu creio. E os benfeitores espirituais vão dizer, a tua fé te salvou, te curou, como Jesus Cristo. Bom Natal a todos. Aproveite essa oportunidade. E que, acima de tudo, o Natal seja sempre
as nossas ações benfazejas do dia a dia. Tá? Muita paz, muita luz. Quem é que vem aqui para se despedir? Você, Lúcia? Venha, Lúcia. Olha só. Hoje ela está... Ó. Olha. Viu? Dê junto comigo assim, tá? Neste momento, só nos resta agradecer as belíssimas mensagens que nós recebemos, tanto a leitura inicial, que foi sobre o Natal, proferida pelo nosso irmão Antônio Carlos, que o aniversariante é Jesus. Vamos sempre dar a mão a ele e ficar com ele sempre em nossa vida. E a nossa segunda mensagem, proferida pelo nosso irmão Douglas, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, por Jesus. Uma belíssima mensagem que foi passada para nós, os ensinamentos maravilhosos de Jesus. Neste momento, nós vamos agradecer por tudo isso, por essa manhã maravilhosa que nos foi proporcionada hoje, e que nós possamos pedir a Jesus essa paz, esse entendimento do Cristo, esse entendimento que nós precisamos ter, esses ensinamentos maravilhosos de Jesus. Obrigada, Mestre. Obrigada, Maria, por esta oportunidade. E fica conosco hoje e sempre, que assim seja.